Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo de direito sucessório, hoje falaremos sobre a herança e a sua administração, tá bom? Então, já para começar, a gente vai fazer aí a leitura do artigo 1791 para extrair algumas informações importantes. Diz assim o caput do 1791, vão acompanhando por aí. Diz assim: a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Então, a primeira informação que a gente extrai aí do caput é de que a herança defere-se como um todo unitário, tá bom? E aí, segunda informação, dizem no parágrafo único: até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, duas informações importantes eu coloquei aí no primeiro tópico do roteiro de vocês: a herança como um todo unitário e indivisível até a partilha, tá bom? Então, a gente viu que, primeira questão, lembrando lá da aula anterior, primeira questão que a gente viu, né? Por uma questão de ficção legal, a partir do momento que dá o óbito, a morte do titular do patrimônio, ocorre a abertura da sucessão, lembram disso? Então, a abertura da sucessão se dá com a morte, né, do titular desse patrimônio, tá bom? E a partir daquele momento também já se dá a transferência, lembra do princípio da Sayzin? Então também já se dá a transferência dessa herança, certo? E essa herança, então, ela, a partir do momento aí que há o falecimento e que há a abertura da sucessão, essa herança, ela é vista, então, ela é estudada como um todo unitário e deflui várias características, várias consequências jurídicas disso, como a gente vai ver daqui pra frente, tá bom? Então, ela é um todo unitário e indivisível até o momento da partilha, né? Como a gente já disse, o inventário é justamente esse período em que a gente vai arrolar os bens, as dívidas, os créditos, as ações, enfim, tudo para poder depois oficializar a transferência, tá bom? Para se dar mesmo a partilha individualizada, determinada para cada herdeiro. Mas até que essa partilha aconteça, tá? Vai ser considerada como um todo unitário e indivisível, tá bom? É isso que a gente extrai aí do artigo 1791 do Código Civil. Segundo ponto do roteiro, diz assim: só a partilha individualiza e determina os bens que cabem a cada herdeiro. Exato, né? É isso que a gente acabou de falar. Então, é só com a partilha que vai individualizar, que realmente eu vou saber qual que é o direito privativo de cada herdeiro. Enquanto isso não ocorre, tá? Aquele conjunto, aquela herança, né, que é todo aquele acervo patrimonial, é considerado indivisível e unitário, tá bom? E aí diz assim também, a abertura da sucessão. Então na data da abertura da sucessão, qual que é o efeito que se tem? É o efeito translativo, é justamente essa transferência que se dá. A gente viu que a transferência, lá pelo princípio da Sayzin, a gente viu que a transferência da posse, do domínio, já se dá a partir do momento da abertura da sucessão, né? Então, com a data da abertura da sucessão, que é com o falecimento, né? Então a gente já tem o efeito translativo, que é essa transferência. A gente já sabe, então, que esse patrimônio aí fica nessa titularidade, né, unitária e indivisível para os herdeiros. E a partilha, qual que é o efeito que se tem a partilha? Vai ter um efeito declarativo, tá bom? Então, o efeito translativo já ocorre com a abertura da sucessão, mas o declarativo mesmo, que vai falar qual que é o direito de cada herdeiro, qual que é o quinhão de cada herdeiro, vai ser exatamente aí no momento da partilha, tá bom? Certo? Indivisibilidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a indivisibilidade, então, que a gente já viu que é uma característica extraída aí do artigo 1791, tá? O que seria a indivisibilidade? Cada um dos herdeiros tem os mesmos direitos e deveres em relação ao todo, né? Então, a gente já sabe, depois lá na frente do inventário, vão ver quais foram as dívidas, né? Tudo certinho, quais foram as obrigações, isso tudo vai ser arrolado, tem as primeiras declarações para isso também, né? Então, vai ser tudo relatado no processo. Só que desde a abertura da sucessão, que a gente já viu que já ocorre, né, esse efeito translativo, todos os herdeiros terão aí direitos e obrigações, tá bom? E vão ser vistos como um todo unitário e de forma indivisível. Então, ou seja, todos têm os mesmos direitos e deveres, tá bom? Então, presume que todos têm os mesmos direitos e deveres enquanto tramita aí o inventário. Disposições relativas ao condomínio. Isso, então, se a
gente já viu aí que vai ser considerado um todo unitário indivisível, então isso significa que eles serão coproprietários, tá? E aí traz, até no finalzinho aí do parágrafo único do 1791, diz lá que se regulará pelas normas relativas ao condomínio, tá? É isso mesmo, a gente já estudou lá condomínio, quem quiser relembrar, tá no artigo 504 do Código Civil, fala aí exatamente trazendo essa informação, essa regra de que vai ser regulado pelo condomínio então, tá bom? Aí fala, e lá no 1504, no 504 Código Civil, perdão, fala exatamente aí como que vai se regular, né? Já que estão em condomínio, como que vai acontecer então? Como, por exemplo, a gente vai ver aqui, vai falar um pouquinho, tem a questão do direito de preferência, lembra? Condôminos têm direito de preferência, tá bom? Então, da mesma forma que serão entre os coerdeiros, tá? Antes da partilha, voltando aqui ao roteirinho, antes da partilha, coerdeiro pode ceder apenas a sua cota. Isso está lá no 1793, vamos fazer a leitura também, tá bom? Então, antes da partilha, é possível que o coerdeiro aliene, né, ceda a sua cota? Sim, sim, tá bom? O seu direito à sucessão aberta, sim, ele pode ceder, tá? Vamos então ler aí o 1793 para vocês entenderem? Diz assim o 1793, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispunha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então traz essa possibilidade. Olha lá, não está dizendo um bem determinado, tá bom? Porque o bem determinado a gente só vai ter com a partilha. Então não. Aqui o que ele pode ceder? O direito à sucessão aberta ou o quinhão, ou seja, é só o direito à sucessão, que depois ele vai fazer às vezes de um herdeiro, tá? Esse cessionário aí vai estar substituindo como se fosse um herdeiro, cumprindo aí todos os direitos e obrigações, tá bom? Então, direito, aqui, só a título de curiosidade, ficou direito à sucessão aberta e quinhão. Tá? Qual que é a diferença dos dois? São situações distintas, mas que as consequências vão ser as mesmas, mas o código preferiu colocar as duas aqui. O direito à sucessão aberta é aquele que ainda não aceitou a herança, tá bom? Ele ainda não aceitou a herança. Ele pode ceder. Já o quinhão é aquele que já aceitou a herança, também pode ceder o seu quinhão, tá bom? Mas no final a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso mais também, só que as consequências que se defluem são as mesmas. Tá bom? Então, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública, tá bom? É isso que diz aí o 1793. Continuando, depois a gente volta a falar dos parágrafos que são referentes à cessão, tá? Então, só o que importa para nós aqui com a questão da indivisibilidade é o caput mesmo, tá bom? Que aí fala que pode ser mediante cessão, antes da partilha somente mediante cessão. Responsabilidade dos herdeiros, tá aí no 1792, a gente já falou também sobre essa responsabilidade dos herdeiros quando a gente falou sobre os princípios, tá, né, que regem o direito sucessório. Diz lá, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Isso nós já estudamos sobre isso, né? Ou seja, o encargo, a responsabilidade dos herdeiros não ultrapassa a força da herança, né? Nós já falamos sobre isso. Antes do Código de 1916, teria que constar expressamente isso, tá bom? Porque senão haveria uma confusão patrimonial e ele responderia, né? A responsabilidade poderia recair, inclusive, sobre o patrimônio pessoal do herdeiro, tá bom? Só que aí, a partir de 1916, isso virou uma regra, essa regra de que realmente não ultrapassa as forças da herança, tá aí no 1792, e a gente já tinha falado também o princípio que rege sobre isso. Continuando, cessão de direitos hereditários. Agora sim a gente volta lá para o 1793, que a gente vai falar aí sobre a cessão dos direitos hereditários do 1793 até o 1795 do Código, tá bom? O que seria então essa cessão? A cessão é um negócio jurídico translativo inter vivos, tá bom? Por
Por que intervivos? Por que considerado intervivos? Porque vai ser feito com o herdeiro, né, que seria o cedente, que vai ser o que vai ceder, e o cessionário, que vai receber essa cessão, tá? Então é entre vivos, não pode ser feito anteriormente à abertura da sucessão, porque aí seria um pacto sucessório, que a nossa legislação proíbe, não pode ter um pacto sucessório. Então ele é inter vivos porque vai ser após a abertura da sucessão aí, feito entre um herdeiro e um cessionário, tá bom? O cessionário pode ser terceiro, pode ser outro herdeiro também. Então, é um negócio jurídico translativo inter vivos. Bem imóvel, o que eu quis dizer aqui no roteirinho quando eu coloquei para vocês bem imóvel? A gente já falou em uma das aulas presenciais que uma das características é que a herança é considerado um bem imóvel, imóvel e indivisível. Indivisível a gente já viu o que se trata, mas ele é considerado também um bem imóvel, tá? Enquanto então não acontece essa partilha, é considerado um bem imóvel. Tá? O que isso significa também? Que para se fazer uma cessão, eu vou ter que lembrar que essa herança é um bem imóvel. E se é um bem imóvel, então exige escritura pública e outorga conjugal, tá bom? Então lembrando, qualquer alienação, mesmo que você tire aqui do contexto de uma herança, qualquer alienação que você faça de um bem imóvel, tá? Vai precisar de uma escritura pública, né? Em regra, e uma outorga conjugal, tá bom? Então, isso também, essa característica traz para cá. Se diz, salvo engano, o artigo 80, gente, inciso 2º do CPC, diz lá que é considerado um bem imóvel, tá bom? Então, considerando que essa herança é considerada um bem imóvel, então exige-se uma escritura pública e uma outorga conjugal, uma autorização do cônjuge, ok? Efeitos. Os efeitos, então, é que o cessionário assume essa posição jurídica do cedente. Então, ele vai ser considerado como um herdeiro, tá? Para as questões de direito, para as questões dos deveres, ele vai ser considerado como um herdeiro. Então, esse é o efeito da cessão. Ele vai assumir as vezes desse herdeiro, tá bom? Direito de preferência do coerdeiro, né? Tá lá no 1794. Também, como a gente viu que são considerados coproprietários, tá? Que vai se regular lá pelas regras do condomínio, então também tem o direito de preferência do coerdeiro. Tá lá no 1794. E o prazo decadencial é de 180 dias. Esse aqui, gente, tá lá no artigo 617 do CPC, tá bom? Que fala aí exatamente esse prazo decadencial de 180 dias a partir do momento em que se toma conhecimento, tá bom? Depois, quem quiser, dá uma lida lá. Agora vamos voltar aqui para os artigos para a gente dar uma lida? Então diz lá, parágrafo 1º do 1793, o caput a gente já leu. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos aos herdeiros em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Isso, uma vez feita a cessão, gente, pode ser que no decorrer do inventário um dos herdeiros renuncie, por exemplo, tá bom? Se ele renunciar, então aquela parte que é dele vai acrescer para aquele que cedeu. Aqui, só para deixar claro que diz que se depois acontecer aí alguma coisa, em consequência, né, dessa substituição, tiver algum direito de acréscimo, isso não vai atingir o cessionário, tá bom? Não vai atingir. Então é só isso que está dizendo aqui. Não vai atingir essa cessão que foi feita anteriormente, tá bom? Se foi feita depois, sim, né? Agora se foi feita antes, não vai atingir, porque o que foi a cessão que se teve foi até aquele momento em que não tinha esse direito acrescido, tá bom? Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Isso, gente, é ineficaz a cessão, por quê? Porque se a gente viu que a regra é que a herança é considerado um todo unitário e indivisível, então não tem como algum coerdeiro ceder, que vai ser antes da partilha, né? Ceder singularmente, não tem como, tá bom? Ele, por mais que ele cessa aí um quinhão, não tem como ele falar que isso depois vai atingir algum bem determinado, tá? Por exemplo, vai ter tantos por cento que vai se referir a 2 veículos, entendeu? Ele já tá aí antevendo que
que singularmente vai pegar um determinado veículo. Então não pode, tá bom? Isso também não pode. Claro que se os outros herdeiros considerarem depois que for feita aí a partilha e ver que aquilo corresponde mesmo àqueles bens, ao valor daqueles bens e considerar, quiser também concordar com aquilo, não tem problema nenhum, tá? Mas em regra é que não pode, não tem como mesmo, não pode, então porque ainda seria considerado singularmente, sendo que a gente sabe que enquanto não se encerrar a partilha, enquanto não fizer a partilha, não pode ser considerado singularmente, e sim um todo unitário. Parágrafo 3º diz: ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Isso, se a gente viu que durante ali o período do inventário, enquanto ainda não fez a partilha, ele é indivisível, então não pode dispor de um bem individual, né? Não pode dispor, é isso que está dizendo aqui também, sem prévia autorização do juiz da sucessão, tá bom? Aqui já seria um bem específico mesmo, um bem determinado, ele já está dispondo de um bem determinado, isso não pode. Se não tiver autorização do juiz para isso, mediante um alvará judicial aí, não pode, né, dispor de algum bem enquanto estiver pendente a indivisibilidade, certo? Então, a leitura aí do 1793 está feita. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, mandem as perguntas para mim, tá? Seja pelo e-mail, seja pelo Classroom, enfim, mandem aí para mim que a gente vai resolvendo e vai tirando, vai sanando as dúvidas. Qual mais falta para a gente ver? Sobre a abertura do inventário. A abertura do inventário diz pelo Código Civil, no artigo 1796, que tem que ser feito em 30 dias, essa abertura, tá? Em 30 dias. Só que o nosso Código de Processo Civil, que a gente sabe que é de 2015, prevê 2 meses, lá no artigo 611, que a abertura tem que se dar em 2 meses, tá? Isso que diz o CPC, ok? E é esse aí que a gente acaba seguindo, né? Até porque ele é mais atual, a gente acaba seguindo aí esses 2 meses. Foro competente. O foro competente a gente já viu lá no 1785 do Código Civil, que é o último domicílio do falecido, tá bom? E também complementamos com o artigo 48 do CPC, que traz outras regrinhas, caso esse falecido não tinha um domicílio certo, tá bom? Então, dá uma lida lá também depois no artigo 48, que é interessante. Nomeação do inventariante. Sim, então deu a abertura da sucessão até o prazo aí de 2 meses, lembrando que, como o CPC diz 2 meses, são 2 meses, gente, não são 60 dias, tá bom? Cuidado com isso aí, pode ser pegadinha, né, de provas aí futuramente que vocês venham a fazer. Então, o CPC diz 2 meses, ok? E aí, o que acontece então? O juiz, quando ele for despachar essa abertura desse inventário, ele já tem que, logo no despacho inicial, nomear um inventariante, tá bom? E aí o inventariante vai assumir o compromisso e prestar as primeiras declarações no prazo aí de até 20 dias, tá? Isso que tá lá. E há uma ordem preferencial para isso também, vocês podem dar uma olhada lá no artigo, ok? Administração provisória, tá no 1797, né, que consta aí essa ordem preferencial também, tá? Administração provisória é até o momento em que for nomeado o inventariante, tá? Porque a partir do momento em que nomeou o inventariante, essa administração fica a cargo do inventariante, ele que vai administrar esses bens do espólio, tá bom? Mas antes disso, pode então aí ter uma administração provisória, conforme dispõe 1797, depois vocês dão uma olhada aí, ó, cônjuge ou companheiro, herdeiro que estiver na posse de administração dos bens, testamenteiro e uma pessoa de confiança do juiz, tá bom? Então, até que ocorra a nomeação desse inventariante, pode ocorrer a administração provisória aí dessas pessoas que constam no 1797. Inclusive, como diz aí o inciso 4º, pode ser também nomeado alguém pelo juiz, certo? Gente, se ficar alguma dúvida, então, eu espero as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, tá bom? Vou estar à disposição também pelo Class. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijo, até mais!